Ora, viva muito, boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Hoje, quarta-feira, 11 de junho de 2025, caro telespectador. Entramos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor debate a nível nacional com os melhores painelistas. Para já, permita-me saudar desde já Orlando José. Muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. E desde já convido a deixar algum ponto prévio, se houver. Muito boa noite ao telespectador, muito boa noite aos colegas do painel e aos internautas. Questão prévia que posso colocar hoje tem a ver com pronunciamentos aliás, decisões foram tomadas pelo chefe de Estado-Maior-General, né, de expulsão de 30 militares, alegadamente esses mesmo por causa da indisciplina. Né? Esses membros que estavam ao personal no Teatro Operacional Norte, que são membros que dão a sua força, a sua juventude para a defesa da integridade territorial. Então, neste despacho, eu acho que houve uma precipitação, uma tomação desses assuntos, porque são jovens que estão a todo dia, dão todo o gás para a defesa, e são 30 expulsos nessa situação em que estamos num momento crítico de segurança. Então, isso coloca em causa a questão aqui da coerência dessa decisão sobre esses militares. Né? Ali a informação vem disciplina. Qual é a gravidade do cometimento dessa disciplina não vê aqui em causa. E não só todo o militar que está na Teatro Operacional Norte, né? Ele é passível desses erros, é passível desses tropeços. Primeiro é a forma como ele está a trabalhar, e depois é o regime que ele se encontra. E talvez tem que estar muito tempo fora de casa, de um convívio comum normal, né? Que estão ali a prestar este juramento em termos de ações concretas. Então, aqui pode-se levantar várias questões do posicionamento do próprio atual comandante, chefe do Estado-Maior-General, por expulsar esses membros. Né? Então, isso deixa muitas dúvidas. É o mesmo caso que aconteceu com um dos militares que saiu ali nas redes sociais uma vez a falar sobre o tratamento. Qual é o tratamento privilegiado deste militar? Né? E por que ser expulso? Né? E essas expulsões aqui são expulsões que talvez não tenham lá um processo disciplinar, não tenham lá o procedimento disciplinar como tal. Né? E eles foram despedidos. Eu acho que há um momento em que um dirigente, quando trabalha principalmente com militares, há um momento que tem que haver aqui uma questão do chancelamento, né? Não é logo correr para a gravidade, preciso olhar e carinhar esses jovens, né? Porque no dia para o outro é normal reclamar-se por ausência de militares no Teatro Operacional Norte. E vê-se que depois há evasões nesta situação. Então, e são os jovens que devem dar gás, né? Então, eu creio que é preciso haver um pouco de tolerância, né? Um pouco de acarinhamento destes militares, né? Que fazem de tudo para garantir a nossa integridade. Exato. E vê só, nessas situações, e depois haver já aproveitamento aqui. Né? Pode se expulsar, haver aproveitamento, e que talvez os ordenados desses militares não é localizado na fonte. Ora, uma coisa muito engraçada, quando há expulsão, por exemplo, de militares, né? Ou sei lá, o que acontece? O mesmo número de orçamento que o Estado tem dado anualmente ainda mantém. Não há que desconto desse dinheiro desses militares que não estão lá a trabalhar, porque significa que o número reduziu, mas ainda mantém o mesmo bolo ou acima. Exato. Né? Então, qual é a fundamentação de base para o pagamento destes militares que não estão lá ausentes? Porque não tem a certeza, né, ou fé de que após a expulsão há novos militares a serem recrutados e imediatamente são incorporados de forma ativa. Então, há questões aqui que devem ser técnicas, que devem ser avaliadas e colocadas em causa para ver mais ou menos qual tratamento que tem acontecido. E nessa situação. Muito obrigado, Orlando José. Também passo desde já a saudar a Marcelino Pangaia. Muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite. A semelhança do Orlando José, convido a saudar os telespectadores e deixar aqui ficar os pontos prévios. Boa noite para si, Chusupa. Boa noite, Dr. Muxanga. Boa noite, Dr. Mulungu. Boa noite, Dr. Orlando. Boa noite, telespectadores. Vamos partilhar aquilo que é a conjuntura nacional e dando
as nossas contribuições para a construção desta pérola do Índigo, que é o Moçambique. O meu ponto prévio tem a ver com o anúncio do governo, tanto quando terminou uma sessão, diz que o governo ajusta o sistema de carreiras na administração pública. O governo aprovou recentemente um decreto que altera o subsistema de carreiras, remunerações e qualificações profissionais da administração pública no quadro da reforma salarial iniciada em 2022. O que faz com que eu traga esse ponto tem a ver com as progressões e promoções terem que depender do cabimento orçamental. As carreiras profissionais dos funcionários constituem direito de qualquer um dos colaboradores. Então não tem que depender do cabimento orçamental para que o funcionário não fique estagnado. Então, o Ministério da Administração Estatal, Função Pública, deveria ter quadros suficientes capazes de poder defender um funcionário público. Essa situação de depender do cabimento orçamental para que a carreira profissional do funcionário ele possa funcionar não tem cabimento. Não há razão de ser. Carreira significa movimentação. E a movimentação de um colaborador, de um funcionário, é um direito. Não se pode deixar um funcionário estagnado por mais de 2 anos. Então, é preciso que se remova essa questão da dependência do cabimento orçamental. Caso contrário, para isso, se é que o Estado não tem cabimento orçamental, então vai ficar a dever o funcionário, porque não é culpa dele. Ele tem o direito de ser promovido de acordo com o tempo e a atividade que ele está desempenhando. Então, Impisa, mais uma vez, tem uma batata quente para poder remover a dependência do cabimento orçamental para efeito de promoção, progressão de carreira. Outro ponto prévio tem a ver com a questão das organizações femininas. São exortadas as organizações femininas para poderem reagir ao fato de promover nudismo nas televisões. É preciso que se faça, se calhar, um inquérito dentre as mulheres se estão satisfeitas de se exporem nas televisões nuas, de se exporem nas televisões, inclusivamente fazerem movimentos, gestos parecendo uma prática sexual em plena televisão. Então, essa questão de pornografia não pode ser promovida nas televisões. Mas aqui dá-se culpa às organizações femininas que nunca vieram ao público para poder se pronunciar sobre essa promoção de nudismo nas televisões. Quando são os homens, praticamente eles aparecem lá bem vestidos, apresentam teatro, mas as mulheres entram ali praticamente nuas e sendo assistida por todas vocês das organizações femininas. Então, não queremos ser nós a podermos dizer se esse ato é ou não é, mas que gostaria que exista um pronunciamento por parte das organizações femininas com relação a esse elemento. O último ponto prévio tem a ver com a exigência do talão de inspeção das viaturas. Está-se a distribuir muitas multas por ausência de inspeção das viaturas. O governo melhora as estradas para que, efetivamente, os automobilistas eles também tenham possibilidade de conservar as suas viaturas. Qual é a viatura que estará em condições, neste momento, de passar nas inspeções que está a decorrer ao nível nacional? Exato. Eu acho que essa é uma injustiça que está sendo praticada contra os automobilistas. Não há condições, neste momento, de exigir viaturas em melhores condições enquanto as estradas estiverem praticamente esburacadas em todo o canto. Exato. Obrigado. Muito obrigado, Marcelino Pangaia. Desde já também passo a saudar António Muxanga. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, sim. Boa noite aos colegas do painel. Boa noite ao povo moçambicano, aos telespectadores, internautas e todos aqueles que nos assistem. Exato. Algum ponto prévio para o programa de hoje? Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram
pela partida dos seus entes queridos, a família Vitor, pela partida do Ernesto Vitor, pai do colega Anselmo Vitor, e da bastonada da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. Rogar a Deus para que acolha a alma dele para o paraíso, se é que merece. E a mesma prece vai para todas as famílias que choram. Minhas questões prévias são duas. Primeiro é completar a intervenção do primeiro colega, quando fala das questões das Forças de Defesa e Segurança no concernente à expulsão de pessoas por indisciplina. Há muita dúvida de que o chefe do Estado-Maior tenha domínio dos indisciplinados nas Forças de Defesa e Segurança, tendo em conta o tempo em que ele entrou. Mas aqui há a probabilidade de ele ter encontrado os processos já instruídos. Só que ficou feio, primeira viagem que o chefe do Estado-Maior-General faz ao Teatro Operacional Norte, chega lá, expulsa um pelotão inteiro. 30 homens é um pelotão. 30 homens é um pelotão. É uma coisa muito significativa essa. E há informações segundo as quais, depois dele expulsar esses homens, há um quartel que foi assaltado lá. Não sei até onde é que isso corresponde à verdade. Estamos a fazer o quê? Será verdade que esses senhores eram indisciplinados? E ainda que sejam indisciplinados, que indisciplina é que praticaram? Eu gostei, por exemplo, do despacho da Unirovuma, ou Unique, onde se esclarece claramente que os 10 professores são expulsos porque andavam a praticar corrupção e assédio sexual. Está clara a razão da culpa. Então, esta coisa de expulsar pessoas sem explicar o que aconteceu é um pouco complicado. Também há informações segundo as quais o chefe do Estado-Maior mandou trocar os fornecedores de alimentos. Mandou embora os antigos fornecedores para dar oportunidade aos seus amigos e familiares. Não sei até onde é que isso corresponde à verdade, mas isso está-nos a preocupar. Alguém pode ter feito isso em nome do Estado-Maior-General sem que seja o próprio chefe do Estado-Maior. Então o chefe do Estado-Maior é solicitado aqui a ter que se pronunciar sobre essas questões. Mas as coisas não terminam só aí. Há situações de militares que morrem, o Ministério apresenta os corpos, compromete-se com as famílias que vai tratar das pensões de sangue e de sobrevivência. Depois vamos descobrir que passam 7, 8, 9 meses, depois de pagar-se os 6 meses, às famílias dos malogrados, enquanto o dinheiro está a sair. O Ministério da Defesa continua a pagar pessoas que morreram. Só param de pagar quando estamos próximos de prova de vida. E esse dinheiro para onde é que vai? Há muitos processos no Tribunal Administrativo, agora que estou a falar, não vou fazer revelação de nomes, de processos cujo os visados morreram em 2022. Até hoje as famílias ainda não recebem pensão. Os processos chegam no tribunal, o tribunal quer saber quem vai pagar esta diferença de tempo. Fomos ao banco, fomos descobrir que as pessoas continuaram a serem pagas por mais de 9 meses. Há roubo desenfreado no Ministério da Defesa. O gabinete que tramita os documentos está dentro do comando do Exército. O outro gabinete que tramita os documentos está atrás do comando do Exército. Entretanto, os processos ficam 1 ano ou 2 para sair de um departamento do Ministério da Defesa para outro departamento que está atrás. Quer dizer, é terrível. O comando do Exército tem as suas portas viradas para a zona militar. O departamento que trata isto. O departamento que trata também, complementa estes processos, está naquela rua que sai da universidade, antiga entrada da universidade, onde tem o Centro Cultural Chinês, que separa os quartéis dos PHs. Mas os processos, meus irmãos, ficam dentro daquele sistema. Do Ministério da Defesa, 2 anos os processos não são tramitados. Que é para quê? Que é para alimentar essas redes de corrupção. Eu acho que é isto que o ministro precisa de dar prioridade. Combater. O que eu acho que o chefe de Estado precisa dar prioridade é o problema de falta de mantimentos nas frentes de combate.
é o tratamento diferenciado das tropas ruandesas com as nossas tropas nacionais. Mas como as coisas não são só no Ministério da Defesa, também no Ministério do Interior, há pessoas que foram mandadas à reforma sem o cumprimento das leis. Neste caso, o tempo de serviço e idade. As pessoas requereram, fizeram recursos, explicaram-se. O ministro cessante, o chefe do Estado, o comandante-geral cessante, revogaram os seus despachos. E essas pessoas deveriam ter sido integradas. Não foram integradas porque um chefe de departamento de pessoal, um chefe de departamento de especialidade, polícia de trânsito, ou de Cernic, ou da polícia de proteção, ou polícia de guarda fronteira, entendeu que tem que manter e não comunicar as pessoas. As pessoas ficaram meses em casa sem fazer nada. Durante a visita do comandante-geral às províncias, foi descobrir esse assunto. Pediu esclarecimento. A direção do pessoal do Ministério do Interior, em colaboração com os corruptos que andam na província, de novo volta a mandar as pessoas à aposentação compulsiva. Ora, meus senhores, quem não tem 35 anos de serviço não pode ir à reforma. Quem não tem 60 anos de idade não pode ir à reforma. Isto está a acontecer onde há pessoas que têm mais de 42 anos de serviço, há pessoas que estão quase nos 70 anos de idade, e essas pessoas não vão, pura e simplesmente porque estão conectados aos esquemas de corrupção que está a destruir o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa. Temos que parar com esta vergonha. Senhor Comandante-Geral da Polícia, senhor Ministro do Interior, há muito trabalho que vocês precisam fazer a nível dos recursos humanos. Se quiserem a colaboração popular, nos chame. Vamos trazer as listas. Exato. Muito obrigado, António Muxanga. Desta vez eu vou passar finalmente a saudar também Alves Mulungu. Boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Convido a deixar pontos prévios, assim que é, perdão, e saudar os telespectadores primeiro. Boa tarde, Assis Sopa, ao deputado Muxanga, ao professor Marcelino Pangai e também ao Orlando José. A saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa e aquelas pessoas que também conseguem nos acompanhar a partir do seu telemóvel ou a partir do seu dispositivo em todo lugar a nível nacional, mas também na diáspora. O meu ponto prévio tem dois. O primeiro é a reclamação dos internautas, dos pontos prévios do nosso debate. Praticamente a semana finda, ficamos nos pontos prévios cerca de 40, aproximadamente a 50 minutos. Então, este é o primeiro ponto prévio. Acho que os meus colegas aqui ouviram que há reclamações de facto devido ao tempo que se leva a apresentar os pontos prévios. São importantes, sim, mas é preciso que, de facto, se dê mais primazia ao próprio debate. O segundo ponto prévio são as declarações do Chapepa, que é um ex-guerrilheiro da Arnam, ou um desmobilizado da Arnam, que é, supostamente, segundo aquilo que são as suas palavras, é um dos membros fundadores desta Arnam. E nós ouvimos do Chapepa dizer que o Suf Momad não deve fazer parte do futuro da política dentro da própria Arnam. Ou seja, aquilo que nós já vinhamos levantando já começa a surtir alguns sinais dentro da própria Arnam, que era a ideia de que o Suf Momad, este braço de ferro que está tentando fazer, refastelado na ideia legal, olhando para aquilo que são os seus estatutos, podia o prejudicar, que era mais prático, se calhar, era renunciar ou colocar o cargo à disposição para que, de facto, o Arnam conhecesse uma nova liderança, ou seja, constituísse uma nova liderança que pudesse, numa primeira fase, reconstruir Arnam. Mas nós começamos a olhar as declarações de pessoas como Chapepa, começamos a perceber que estas declarações já existem internamente, só se calhar faltavam sair ao público. E diz que também o Suf Momad se desviou do objetivo pelo qual os obrigou a colocarem armas. E nós, como povo moçambicano, sabemos que o objetivo principal que obrigou a Arnam a pegarem armas foi exatamente a questão da democracia. Quando há essa percepção de que o Suf Momad tem se desviado
deste processo democrático na qual a Renamo é gloriosa pela luta que travou, começamos a perceber que ele está, de facto, a ignorar aquilo que é a base, ou o sustento, ou o orgulho da própria Renamo. E é preciso que ele coloque a mão na consciência e, de facto, chame uma Assembleia Nacional para que a própria Renamo consiga uma nova liderança antes que ele mesmo seja, de facto, afastado do partido e não consiga exercer qualquer tipo de atividade dentro do próprio partido. Isto vai fazer com que o Sufo Mahamat, se calhar, saia com alguns simpatizantes. Tem pessoas que gostam do Sufo Mahamat, isto pode fazer com que ele saia com uma franja, uma boa franja das massas da própria Renamo. Então, não é muito aconselhável isto neste momento, porque até o Venâncio Mondlane saiu com uma parcela da Renamo, então o Sufo Mahamat também a sair com uma parcela da Renamo, então isto ia significar uma destruição da própria Renamo aos poucos. Nós queremos uma Renamo forte na cena política nacional, para que de facto voltemos àqueles tempos que a Renamo era interventiva, a Renamo era muito presente na política nacional. Exato. Muito obrigado, Alves Mulungu. Agradecemos pelos pontos prévios aqui deixados, sobretudo. Assim, caro telespectador, também pedimos as nossas sinceras desculpas pelo programa passado, em que ficamos muito tempo, de fato. Os pontos prévios têm um tempo muito limitado, mas, como de respeito, respeitamos os nossos painelistas, achamos não ser muito bom para interromper e cortar o fio de pensamento. Para já vamos ao nosso debate, onde hoje vamos discutir 4 pontos principais. O primeiro é a questão do governo, que alega que as ofertas que aconteceram em Gaza ao presidente da República não violam a lei de proibidade pública. E também vamos falar aqui do Ministério da Justiça, que chumba o partido Ana Malala, e Venâncio Mondlane é considerado em parte incerta. E vamos falar, como terceiro ponto, a questão dos juízes que submetem à Assembleia da República a proposta de lei sobre a independência financeira. E, por fim, vamos falar do encontro do partido Podemos, em Sofala, que termina com uma indignação. Para já eu passo mesmo a convidar Orlando José, olhando para aquilo que já falamos aqui no programa, no FTV Debate, sobre a questão das ofertas que foram entregues ao Presidente da República em Gaza, em que o governo da província entregou ao Presidente da República, e o Presidente diz que ia levar uma parte e a outra poderia ser distribuída entre várias instituições. E também tivemos o pronunciamento do porta-voz do governo na semana finda, em que diz que, se formos a olhar aquilo tudo que o Presidente da República foi oferecido, esta oferta representa a parte da população de Gaza, ou melhor, a população de Gaza, olhando pelo todo o bolo oferecido, pela toda a oferta dividido pelo número da população, não prefaz aqui a terça parte, ou seja, 1/3 daquilo que é o vencimento ou o ganho do Presidente da República. Olhando para este cenário, qual é o posicionamento do Orlando José? Muito obrigado. Eu creio que esse assunto já foi debatido aqui no programa e nós temos aqui base legal sobre a questão do que se deve e o que não se deve, né? Então, eu creio que se fosse de acordo com o pronunciamento do governo em relação à ilegalidade ou à ilegitimidade do que o presidente recebeu no âmbito da oferta feita pela governadora, naquele exato momento, para lavar a imagem e trazer aqui a questão do respeito pelas leis, deveria ter escusado na hora e teria canalizado toda aquela oferta para as instituições que precisam. Falo dos hospitais, cadeias, já foi mencionado aqui com o Dr. Muxanga sobre o destino daqueles bens. Mas, infelizmente, aqui em Moçambique, quem conta-se que, como pode dizer, em conflito com a lei, a sua responsabilização tem caras. Se fosse uma pessoa que não esteja no regime ou no sistema, agora terá que correr a questão de um processo, né? Um processo de responsabilização pela oferta, né? E pelo recebimento daqueles produtos. Se diz que não chega a 1/3 do salário do Presidente da República, estamos a falar de quantas toneladas de arroz, hein? Estamos a falar de quantas cabeças
somando isso, soja é um preço elevado. Temos fora da carne ou por aí tal. Então eu creio que é preciso que em algum momento os governantes tenham aqui a consciência e também a resolução de assumir algumas falhas. Isso é normal, é o ser humano, né? Então, de assumir de que não, recebeu por parte emotiva, não tinha se recordado da lei de propriedade pública, porque todos os dirigentes que são oferecidos bens, naquele momento ele recebe, mas a posterior, por causa dos seus assessores, é que chamou a atenção. E esse assunto de não reconhecimento não é pela primeira vez. Temos assuntos de meses atrás também que o Presidente da República, no seu discurso, posicionou-se e depois ele foi encurralar o assunto para órgãos de comunicação social. Quer dizer, é uma espécie de não assumir as falhas. E isso é o tipo que se faz aos nossos governantes. E eu creio que a Presidente da República, para ter daquela situação, acho que já daí em diante vai tomar atenção sobre a questão das ofertas, o que deve e o que não deve, né? E isso também vai mais além, a questão da governadora, né? No lugar de oferecer produtos, o Presidente da República não vai à província para receber nada. Ele vai para se integrar do trabalho que é executado da província. Porque tem um elo de ligação com o que é a governadora que responde ao central. Então o Presidente, quando desloca uma província, não é para oferecer nada. Simplesmente é para ele apurar como que vai o trabalho, o que é feito e qual será o seu contributo para o desenvolvimento de onde ele efetua a visita. Não é para os governantes preparar cabazes, preparar qualquer coisa para o presidente não vai oferecer nada, porque o Estado moçambicano já dá regalias para o Presidente da República, a partir da luz, comunicação, onde ele vive, alimentação, tudo, o Estado garante. Então, ele simplesmente é o representante do governo, aonde ele vai se inteirar o que é feito a nível das províncias, distritos e localidades, quais são as iniciativas que são tomadas em conta a nível dos distritos, a nível da província, para o desenvolvimento daquela província. Então, se as pessoas abdicam-se das obrigações pelas quais foram indicadas, corre para os tipos de iniciativas. Eu creio que o Presidente da República deve ter tomado a iniciativa, né, de tomar uma outra posição sobre essas pessoas fazerem isso. Porque bajular um chefe é assessorar um chefe a tomar coisas erradas. Porque os assessores que estão atentos é claro que vão tentar mesmo fazer o quê? Acobertar esse lado ou vir a negar essa realidade. Então, eu creio que os governantes, a nível das províncias, os representantes, devem parar com esse assunto de ofertas. O presidente não precisa de ser oferecido nada, porque Exato. ele em si já tem as regalias que o Estado lhe oferece e simplesmente ele é o elo da ligação das províncias, distritos, para o quê? Para o desenvolvimento a nível Exato. da província ou do país. Exato, muito obrigado, Orlando José. E também passo aqui para Marcelino Pangaia. Marcelino Pangaia, passando para um outro tema, depois vamos ouvir um pouco as reações. Podes primeiro começar a deixar a sua opinião relativamente ao primeiro tema, mas vamos olhar muito rapidamente para o segundo, a questão do Ministério da Justiça, que chumba o partido Ana Malala e o VM7 é considerado na parte incerta. Já havia aqui algumas especulações em que falamos também aqui no programa a questão do pronunciamento por parte dos mandatários do partido Ana Malala, e onde estava a ser feito nas redes sociais e todos acompanhavam. Como que olha, era expectante ser chumbado este partido ou então há alguma mão por trás destes todos os processos? Ok, muito obrigado. Se calhar também poder reagir um pouco com relação a essa questão das ofertas ao Presidente da República. É estranho o silêncio da justiça moçambicana relativamente ao cenário que está sendo reportado aqui dessas ofertas. Já deveria ter vindo se pronunciar também. É verdade, o governo começou mais naquilo, o outro órgão de soberania, neste caso seria, portanto, a justiça, em que ela deveria aparecer para poder se posicionar com relação às ofertas que o Presidente da República ele recebeu. É preciso notar que aquele cenário legalmente é punível, mas de forma ética ela é aceita. Muitas das vezes as nossas leis elas não procuram respeitar esses elementos, uma lei ética e legal. No nosso contexto, oferecer a alguém simboliza o sinal máximo da alegria que tem com esse indivíduo, dentre várias outras questões. Mas o país aceitou a lei da probidade pública e, nesse contexto,
obviamente, que não podia ter recebido aqueles bens. Primeiro, também podia se questionar onde é que a governadora de Gaza conseguiu aquelas ofertas para entregar ao presidente. Por acaso a governadora tem uma criação de gado? A governadora tem alguma machamba de arroz? Tirou aonde? E é aí onde há essa especulação de que provavelmente ela acabou obrigando os gazenses a contribuírem para poder entregar ao governador, aliás, ao presidente Daniel Francisco Chapo. Eu acho que era importante que a justiça, entre outros, pudesse nomear uma equipe para perceber a proveniência daqueles bens que foram oferecidos e, por conseguinte, perceber, esclarecer se efetivamente as pessoas foram ou não obrigadas a poder tirar o pouco que têm para oferecer ao Presidente da República. Se isso efetivamente aconteceu, a governadora ela deve ter um processo disciplinar, à semelhança desses militares que, infelizmente, só pegam ele o mais fraco e expulsam. Em relação ao partido Ana Malala, eu muitas das vezes já vinha dizendo, digo, olha, Venâncio Mondlane, provavelmente ele não vai concorrer em nenhuma outra eleição que possa vir. Temos estado a vir aí ou processos que ele deve responder junto ao tribunal e depois disso está-se a preparar uma situação da ilegibilidade de Venâncio Mondlane nas próximas eleições. Então, duvido bastante que Venâncio Mondlane ou o partido dele em algum momento venha a ser aceite para poder concorrer às eleições aqui em Moçambique. Já se viu a pujança de Venâncio Mondlane, a credibilidade de Venâncio Mondlane junto da sociedade moçambicana, e quando é assim, em países ditadores como nossos, dificilmente eles aceitam que esse tipo de candidatos eles possam entrar na corrida. E cria-se sempre um despacho judicial para poder impedir que possa concorrer. Então, não há dúvidas aqui que Venâncio Mondlane não vai concorrer em nenhuma outra eleição. Duvido muito que o governo o atual governo poderá, num deslize, permitir que o partido de Venâncio Mondlane, assim como o próprio Venâncio Mondlane, ele possa concorrer nas eleições que possam aparecer. Exato, muito obrigado. Voltamos aqui para António Muxanga. António Muxanga, vou começar com o primeiro tema que faz referência a estas ofertas. António Muxanga já deixou claro aqui no programa, mas tivemos aqui o pronunciamento do porta-voz do governo que diz que aquelas ofertas representam toda a população de Gaza e fazendo aqui um cálculo por cada pessoa, pegando toda a oferta dividido pelo número de pessoas que estão em Gaza, será que vai perfazer a entrega de cada indivíduo um terço do rendimento do Presidente da República? E também olhando segundo para o tema a seguir, que é a questão do partido Ana Malala. Como é que António Muxanga se posiciona? O ministro foi infeliz, está a demonstrar as suas fraquezas e falta de capacidade de dirigir um ministério tão importante como é o Ministério da Administração Pública. A interpretação que ele faz, nem um chefe de localidade pode fazer e deve fazer. Ora, se não vejamos, a lei da propriedade pública é clara, o presidente não pode receber ofertas. Foi a razão pela qual o presidente Inhosse recusou o trator que foi oferecido. Era para o presidente Inhosse receber o trator e ele dar destino ao trator. O presidente Inhosse disse, eu não recebo o trator porque não tenho machamba. O senhor que recebeu o trator sabe onde é que estão os camponeses. Manda o trator para os camponeses. Não sou eu que tenho que levar o trator para andar a dar aos camponeses. O que o presidente deveria ter feito era dizer à governadora, devolva os bens, as pessoas estão a ofertar e que essas pessoas possam fazer essas ofertas aos hospitais, aos quartéis, às escolas, se é que há internatos ou não lá na província de Gaza, e às cadeias, onde há instituições que precisam de produtos para o consumo rápido.
É um pouco caricato dizer que 20 cabeças de gado não corresponde a 1/3 do vencimento mensal do Presidente da República. Eu não sei se esse ministro está bom de juízo. Porque o que se sabe aqui é que o Presidente da República recebe 240 mil meticais. Se são 240 mil meticais, 20 cabeças de gado valem quanto? 20 cabeças de gado vezes 20 mil meticais, que é o mais barato. Quanto é que dá? 400 mil. O Presidente da República ganha 400 mil? Mas eu arrisco-me a dizer que os bois que o Presidente recebeu estão acima de 30 mil meticais. E não foram só bois. Há suínos, há sei lá o que é, há sei lá o que é. O que o Presidente juntou está muito acima de 800 ou 1 milhão de meticais. Porque para além daquelas coisas, houve dinheiro que foi coletado de 3 mil meticais aos jovens que participaram dos almoços e jantares. 5 mil meticais aos pequenos empresários. Razão pela qual até aparece aquele peditório que vai à farmácia a pedir comida. Alguma vez a farmácia já distribuiu comida. E está a ficar claro que a recolha dos produtos foi compulsiva. Ainda que a governadora tenha orientado para as pessoas fazerem peditório de forma pacífica, a diretora que estava a dirigir o ato não foi pacífica com as pessoas. As pessoas foram intimidadas. Tinham que demonstrar que gostam de chapa. Amamranza chapa mwini. Amranza. Então, wena umesa umu, começou moçambicano lá, ué. Há um vídeo que está a circular aqui de um cara sem vergonha numa escola secundária de Esbuto a continuar a exigir que os estudantes devem pagar 525 mil meticais. 525 meticais. Depois dos 525 meticais, já não há mais nada que vão cobrar. Vão tentar se gerir com esse dinheiro para fazerem construções e para pagarem guarda da escola. Já está dito. Não cabe ao diretor de escola nem ao pai da escola construir salas de aulas. Não cabe ao pai da escola nem ao diretor de escola andar a procurar dinheiro de guarda. Já está dito isso. Se o pai da escola tem dinheiro que vai tirar, que seja ele a patrocinar o pagamento de guarda. Nada de atormentar as nossas populações. Nós conhecemos pessoas que não têm 50 meticais e têm 2, 3 filhos a estudarem. Como é que vão se arranjar? Por isso que muitas crianças em casa não estudam, alegadamente porque não é lei, não leva lá a escola no diretor. Isso chama vergonha. Não se pode fazer isto. Aqui há uma demonstração clara e concreta de que o ministro da administração estatal é um aborto total e completo. É um nado. Chirumbi, é um cadáver vivo que circula. Não percebe nada. E ele não pode ter responsabilidades. Nós não podemos pegar míopes ou cegos para dirigirem pessoas que têm visão. E logo colocado como porta-voz do governo. Logo colocado como ministro que está a gerir a função pública. Quer dizer, o que estamos a fazer mesmo? Eu já pedi aqui que o Presidente da República nomeasse o Oscar Monteiro como inspetor do Estado, que era para cuidar destas outras coisas. Mas como o que o Presidente fez ao aceitar receber é crime, cabe ao Procurador-Geral da República mandar instaurar uma investigação sobre o procedimento da governadora e o comportamento do próprio Presidente. Reprimir o Presidente publicamente na qualidade de garante de legalidade, como forma de nos garantir que não há quem está acima da lei. Em relação à questão do Venâncio Mondlane, é triste dizer-se que o Venâncio não está na residência que indicou nos papéis. Recordam que eu perguntei aqui, se o Venâncio tiver 3 mulheres, no dia que forem à casa da primeira noite de apanhar, não vão dizer que o Venâncio não está lá e criarem problemas? Começaram a rir. Alegadamente porque eu sou o quê. A verdade está aqui. Hoje, o Venâncio está para ser recolhido para a cadeia pura e simplesmente porque não está naquela casa. Mas o Venâncio nunca esteve 15 dias fora da República de Moçambique. O Venâncio tem 3 números de telefone que sempre são usados para poderem contactar o Venâncio. O Venâncio tem mandatários judiciais que, se não se consegue localizar o Venâncio, pode se notificar os mandatários judiciais para o representar.
A Procuradoria está apostada em mandar Venâncio para a cadeia. Quem está a criar este problema não é o tribunal. Até o tribunal deu jeito ao Venâncio. Porque o tribunal deu 20 dias para o Venâncio querendo ir se explicar. Porque o que a Procuradoria estava à espera era que o juiz ficasse distraído e mandasse recolher o Venâncio Mundial para a cadeia, alegadamente porque violou a previdência, o termo de identidade de residência. Aquilo que fizeram com a Artemisa. Porque a Artemisa viajou de Gaza para Maputo. Não quiseram saber se vinha dormir no Maputo ou vinha regressar. Violou a providência cautelar. Quer dizer, isto é prisão domiciliária. Querem prisionar Venâncio para criar transtorno na cabeça. É mau. Não é prática bonita. Não é boa, porque o Venâncio nunca esteve desaparecido. Agora, em relação a Namalal, eu já me pronunciei. Esses nomes bantu, em algum momento, têm um significado para mim que é um insulto para outro. Por isso, o que lamento é que o Ministério levou muito tempo. Eu acho que o Ministério não precisava de levar nem sequer uma semana sem notificar os requerentes sobre este nome. A semelhança daquele chefe do posto que recusou registrar o meu tio Tinico Tajuan Nguyen e obrigou que ele encontrasse nome naquele preciso momento. E o meu avô foi proativo, com a ajuda do professor Raul Vicente Costa, foi dar o nome de Raul e foi ao exame. Imagine que nós estivéssemos há poucos dias das eleições. Como é que estaria o Venâncio agora? Porque tenho que procurar um novo nome. Mas acho que novo nome é fácil arranjar. É tipo abordo. Basta, a pessoa tem abordo, faz raspagem, depois de raspagem, o próximo mês começa, pode conceber, depois já deve parte. Por isso, pelo contrário, este nome de Anamalal abortou, é na do morto, por isso lamento aquelas pessoas que andavam a vivenciar o nome, mas pode-se esquecer-se disso. É uma coisa que nunca conviveu conosco. E normalmente isso nem se leva ao cemitério, termina lá no hospital. Então, que nos tragam o novo nome. Agora, o erro aqui é que quando já são esse tipo de informações, já lá na página não aparece, o DINIG não aparece, mas já aparece para outras coisas. Em nome da transparência, eu queria pedir que publiquem um documento para todos nós vermos. Porque é possível publicar. Da mesma maneira como o edital do tribunal está publicado nas redes sociais, também podem publicar o tal documento que o tribunal manda a recusar, aliás, o Ministério da Justiça manda para recusar este nome de Anamalal. Mas porque nós, por exemplo, chumbamos o nome da Revolução Democrática, porque dizia-se que era a Renamo Democrática. Eu próprio que tratei do assunto. Até fiquei muito mal com a diretora dos registros de notariados, porque ela percebia exatamente que não devia fazer isso. O uso da imagem do André Matsangaes e do saudoso Afonso da Cama, símbolos do Partido Renamo, por um partido estranho, e a pessoa que é conservadora é de idade, estudou, e a ministra também tentou fazer essas manobras, mas conseguiu trazer a Revolução Democrática ao bom senso. A Revolução Democrática arranjou um novo nome, está ali como está. Espero sinceramente que paremos de braço de ferro com as instituições, que o grupo que o Venâncio Mondlane lidera encontre um nome suave para registrar o partido e sairmos desta. Exato, obrigado António Muxanga. Alves Mulungu, vou deixar para fazer alguma síntese e, na sua opinião, também destes dois pontos. Bem, o caso das ofertas ao Presidente da República em Gaza, eu creio que o ministro Inpissa teve uma justificação que é plausível, que é a questão cultural africana, quando ele fala da questão cultural, no sentido de que quando há uma visita numa determinada residência ou localidade, há sempre uma oferta ao visitante. Mas é preciso recordar muitas das vezes que essa vertente cultural também tem uma variação, ou seja, quando o visitante é alguém com posses, é que costuma levar alguma coisa para as localidades ou para o seu familiar.
É por isso que muitas pessoas que vão aos campos já sabem, têm que levar para lá açúcar, têm que levar o pão, porque são coisas muito escassas no campo. Agora, lá no campo pode ser ofertado cabrito, isso é num outro tipo de ambiente, mas também num outro tipo de tratamento. Então, nesta vertente cultural, eu creio que o ministro Impisa havia conseguido, se calhar, uma boa justificativa. Agora, a ideia de pegar na estatística e principalmente no número de habitantes de Gaza, eu creio que ela por si está errada, porque nem todos estão em Gaza. Ele está a contar até as crianças, se calhar também está a contar idosos. Então são pessoas que não produzem. Mas também só pela quantidade das coisas que o Presidente da República recebeu 1 tonelada de arroz e também as 20 cabeças, per si já fazem um valor muito acima daquilo que é o ganho do próprio Presidente da República. Então eu creio que a forma, se calhar, fiável de justificar-se devia ter sido, olha, o Presidente recebeu, mas de seguida a equipe do Presidente doou para orfanatos. E temos aqui imagens por apresentar, se calhar nesses termos poderia ter sido aceito. Mas a lei da propriedade é clara. O Bolsonaro está a ser julgado por causa de uma joia que foi oferecida para ele oferecer à sua esposa. Vamos a milícia, está a ser julgado por causa disso. Porque a lei proíbe. Quando alguém chega e quer te oferecer laptop para estudante, quer dizer, Somchang, leva essa oferta para a escola secundária de Ganguene, leva para a escola secundária Josina Machel, leva para a escola secundária da Matola, é lá onde há estudante. Eu tenho para comprar para os meus filhos. Os que precisam dessa doação estão lá. Eu não devo pegar. A lei é clara nesse aspecto. Quer dizer, a instituição do Estado não surgiu no choque porque o presidente chegou ontem. Agora, a escola qual onde ele não chegou, não há população. Essa população não precisa. Então, o senhor Impisa distorceu. Nem parece jurista. É uma vergonha. E devia ceder o lugar que ocupa. Porque vai criar muitos problemas para o presidente da República e para todo o governo em geral. Exato. Certo. Passando também para esta, se calhar posso considerar aqui uma batalha jurídica para a criação de um partido cujo nome também, o nome não condiz com aquilo que é o nome do partido, ou seja, a sigla Ana Malala não condiz com o nome, que é a Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autônomo. Ou seja, se nós pegarmos isto e criar uma abreviatura, não está próximo do Ana Malala, nem forçando, não chega muito próximo. Então, por aí, se calhar, a percepção do Ministério da Justiça pode ter alguma lógica. Mas, se calhar, pecou o ministro por usar a ideia de justificação em termos linguísticos, ou seja, ele acaba levantando a ideia de que, se calhar, isto pode criar um tribalismo. Por quê? Porque já no artigo 9 da Constituição da República afirma que o Estado valoriza as línguas nacionais como patrimônio cultural e educacional e promove o seu desenvolvimento, a utilização crescente como línguas veiculares da nossa identidade. Ou seja, este artigo também demonstra que deve-se valorizar as línguas nacionais. Mas, em parte também, esta vertente de usar esse artigo, como vimos por parte da equipe de Venâncio Mondlane, como sua defesa, isto demonstra que essa ideia de levantar somente as línguas para se defender não é muito correta, porque devíamos levantar as línguas para várias coisas a nível nacional ou para a sua promoção, se calhar para diminuir esta ideia de tribalismo e não usar isto em parte para defender-se o próprio ministro, mas também em parte o Venâncio Mondlane para poder se vitimizar, porque a ideia de vitimização é usável, se calhar, para o grupo de Venâncio como uma ferramenta de mobilização, porque isto toca a questão simbólica e a questão emocional. E muitas das vezes essa ideia simbólica, esta ideia emocional de fazer política
ela muitas das vezes transforma-se em uma espécie de uma prótese, ou seja, a pessoa precisa de sempre se atrelar a alguma coisa. E isto traduz-se no final do dia em uma figura que não demonstra capacidades ou características para poder presidir um Estado, mas que cria mais ainda a ideia ou a imagem de alguém que deve permanecer na oposição. Então, é preciso que a vitimização ela seja não tão explorada a esse nível como temos visto por parte do grupo de Venâncio Mondlane, sob risco de, se calhar, a longo prazo não ter mais formas de se posicionar na política nacional. Eu creio que o grupo pode encontrar um novo nome que, se calhar, justifique aquilo que é a sua ideia política. O Ana Malala vinha mesmo a calhar pelo ambiente político que atravessamos, mas, se calhar, um outro nome pode, de facto, justificar este posicionamento do grupo de Venâncio Mondlane. Desculpe, uma coisa. Eu acho, aqui, como sempre eu tenho observado essa questão, o problema aqui não deve ser de nome. Aqui a questão é, efetivamente, abortar todo o projeto de Venâncio Mondlane. Mesmo que mude de nome, é que não faz sentido. O Ministério da Justiça está a registrar nomes em línguas nacionais. Há muitos cidadãos registrados em línguas nacionais. Por que Ana Malala é rejeitado? Vimos em Portugal, aquele partido ali, Chega, o que tem, qual é o significado que pode ter em relação ao partido? Mas foi registrado como sendo um partido Chega. E Ana Malala, então, não pode, porque está na língua nacional. Mas, no entanto, se nós formos a pegar BIs de muita gente ali assim, vamos encontrar nomes de línguas nacionais. Então, onde está a questão ética no meio de tudo isso? Até sociedades comerciais. Então, o que está a acontecer aqui, como nós dissemos, Venâncio Mondlane já se denunciou como sendo uma figura querida em muitos estratos sociais. E registrar Venâncio Mondlane, o seu partido ou ele mesmo, é a mesma coisa que tirar um pé pelos próprios pés. Então, vai-se encontrar aqui todo elemento jurídico para impedir que Venâncio Mondlane ele possa concorrer. Nós já vimos isso em vários outros países. A Venezuela fez a mesma história, não é? Criou-se todas as desculpas para poder retirar a Maria Corina Machado para concorrer, porque ela era uma muito querida. Se tirou e ela indicou um outro, e esse mesmo outro também teve consequências drásticas. Quer dizer, é todo esse cenário que hoje nós temos nessa questão de jogo de batota que são as eleições, que efetivamente tinha que se encontrar outra forma de poder legitimar o país, como sempre eu disse. Uma situação dessas ali, não é, vão corrigir aquele documento, aparecerão outros elementos, está-se a interter pura simplesmente. A verdade, agora temos esses processos judiciais que estão a decorrer para o Venâncio Mondlane. No final de tudo isso, vai-se aparecer uma decisão que Venâncio Mondlane é ilegítimo, porque não tem ficha limpa. Foi condenado no tribunal e por conseguir não pode concorrer às eleições. É isso que vai acontecer. Desculpe, desculpe. Eu quero dar medicamento ao Venâncio Mondlane. É um medicamento que dói um pouco e vai ferir o orgulho dele, mas vai lhe ajudar. Venâncio Mondlane tem que encontrar um outro nome. Portuguesado, não banto, que é para sairmos rapidamente deste assunto, com siglas consentâneas com o nome do partido, ou com iniciais consentâneas com iniciais do partido, que são as duas questões que eles colocam no documento segundo o jornal Canal de Moçambique. E aí vamos ver de onde é que eles vão sair. Porque o Venâncio não vai mudar, vai continuar Venâncio Mondlane. Então, se a questão é Venâncio, qualquer nome que ele encarnar vai trazer o sucesso. Desde que não venha em Xangana, nem em Máqua, nem em Xichope, nem em chinês, nem em hindu, nem em inglês. Escreva nome em português. Segundo, tendo em conta a caça que estão a fazer, já elegeram os membros do Conselho do Estado.
os membros do Conselho do Estado vão tomar posse. Venâncio Mondlane fere um pouco o seu sacrifício, vai tomar posse no Conselho do Estado, que é para esses processos sumários não andarem atrás de ti até chegarmos às próximas eleições. Exato. Desculpa, só para... É assim, a ideia que o ministro trouxe do tribalismo por causa do termo Ana Malala, temos que perceber que o termo Ana Malala surge num movimento de contestação. Então, surgindo num movimento de contestação, isto em si já cria divisionismo, ou seja, existia o Orlando, que não se identificava com o movimento de contestação, mas que, em troca, ele está a se deparar com a criação do movimento de nome Ana Malala. Ou seja, este nome já vem consigo com uma identidade de uma parcela a nível nacional. Ou seja, não consegue, de facto, representar toda uma nação. Não que represente de facto, mas, ou seja, não espelha a toda uma nação. Por si já é tribalista, é divisionista. Então, é preciso perceber muitas das vezes que não é somente o próprio termo que traz consigo essa ideia divisionista, mas também é um ambiente ou o contexto pelo qual o termo surge, ou o termo fica famoso ou fica conhecido a nível nacional. A Frelimo também foi um movimento que ficou famoso por estar a lutar durante 10 anos. A Renamo também ficou famosa por estar a lutar durante 16 anos, mas depois não foram proibidos de tomar esses nomes. Não pode aparecer uma situação dessa. Porque Ana Malala, não sei lá o quê. Mas todos eles vieram numa situação dessa. Exato, vamos ouvir Antônio Xanga, depois passamos para Orlando José, porque já foi mencionado. Lá em Gaza há situações de nomes, de Mabiane. Quando alguém é chamado como Mabiane, e você chama ele Mabiane, feinho, ele agride-te quando ele é mais velho. Sim. Então como é que nós resolvemos o problema? Nós chamamos a ele de Matlexane. Logo isso é que o Vitor é Matlexane, é porque o Bi, ou é Mabiane, e por outro. Então, encontramos uma maneira de contornar a apurada que ele pode nos dar. Exatamente. Então, a única maneira de contornar este bloqueio que a justiça está a fazer é encontrar outro nome. Vamos sair do Ana Malala. Quer dizer, Chichen Mabiane e o Matlexane. O partido vai passar. Que é a consequência dele ser feio. Sim. Exato. Orlando José, olhando para... penso que não teria comentado antes o tema que fala do Ministério da Justiça, que chumba o partido da Ana Malala. Eu deixei mesmo por final, porque estava a ver aí a Constituição consigo, e não só algum quid juros será importante para este momento. Sim, é o seguinte, eu acho que o problema aqui nem é o nome. Essa coisa de que o nome vem no contexto de manifestação, o nome não é ofensivo. O nome não traz aqui um significado que não é perceptível. O nome aqui não traz, não traz aqui uma discriminação racial, não traz aqui uma tendência que possa contribuir para qualquer movimento terrorista, por aí tal, esse argumento todo. Hostigar, violência. Exatamente. O que acontece aqui não se trata meramente de questões técnicas. Temos que estar cientes disso. A parte técnica, jurídica, não tem nenhum problema. Mesmo naquela lei dos partidos políticos, fomos a ver lá, tem que ser um nome que não possa instigar, não possa trazer separação, discriminação para tal. Não há enquadramento para isto. Que não tem inclinações religiosas. Religiosa para tal. Não há. O que acontece é que nós temos que ver essa situação num contexto político. O nome em si é um nome fácil, famoso e acessível, né? E o que acontece na área política? Na área política sempre, quando há oposições, aqui há uma espécie de uma luta, de haver uma descredibilização de uma em relação à outra. Somos a ver no passado recente, recordo quando o Dr. Xanga, ficou detido. Não ficou detido por cometimento de uma infração criminal, mas ficou detido por uma plausibilidade concreta, social, que trouxe a dispersão, ao despertar do povo. E houve uma manobra política, e foi quebrada e depois ficou detida. Então, a ideia agora não é a questão do partido como tal, é que antes da questão do partido devem descredibilizar, e depois, após a questão do partido, haverá a questão dos processos, que é colocar o Venâncio numa situação do indivíduo criminoso. É acusado, é condenado para as coisas todas. Então, toda essa batata quente é mesmo para
para frustrar esse projeto político que possa acontecer e despertar a nova juventude. O ciclo de 2000 para cá é a maioria. E esta maioria já está em mente o que espera daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Então, isto tudo, no jogo político, deve descredibilizar. Se vamos a pegar a própria questão da República no artigo 9, temos que valorizar. O Namalala não está fora do que a questão da República diz. Não está fora. O que acontece está no âmbito político. Mas, como dizer que o Dr. Mushanga, como a questão aqui é o nome, que se muda o nome, mas depois de mudar o nome, haverá aprovação deste partido, haverá esses processos. Esse processo agora está a andar e dizem que Venâncio está fugitivo. E ontem fez uma live. Será que é possível alguém que fugir fazer uma live? Então, é uma arquitetura política, né? Primeiro, para nós termos uma imagem de que a luta de Venâncio não é credível. A luta de Venâncio não tem o posicionamento do que a sociedade espera. A luta de Venâncio não é precisa. O que é precisa é que o regime está no bom tom estabelecido bem. Todo pai ou todo avô, que quando o neto fala, o filho fala e não é dado ouvido, é que esse pai é orgulhoso. E quando é orgulhoso, o risco desse pai vir a cair por causa do orgulho é muito maior. Então, hoje em dia, estamos num momento em que o número grosso da juventude, completa 18, 20, 25 anos, 24 anos, 23 anos, tem uma outra tendência de política e tem uma outra informação. Aquela narrativa que vinha de que Renan era Matsangue é que matava, tudo aquilo Venâncio vai levar o cérebro da juventude. E a juventude agora tem uma outra visão em relação ao que é essa coisa de ser oposição. E logo, automaticamente, com a questão do novo partido político, esse regime libertador está com o risco de vir a ter uma percentagem negativa nas próximas eleições. E agora, eles preparam o terreno para conseguir, como quer dizer, cimentar as mentes e posições nas próximas eleições, porque eles estão cientes e sabem de que essas mudanças, a imagem dos muitos líderes que nós pensamos que fossem figuras sonantes e Venâncio lavou, e a imagem de alguns partidos políticos que fossem espelhos, Venâncio lavou. Então, trouxe uma imagem do exercício político democrático de uma forma diferenciada. O próprio Dr. Mushanga, ele já vinha alertar sobre isso, e mesmo o partido dele, ele mesmo já alertou sobre isso. Então, são pessoas que já disseram o despertar sobre como exercer a parte política e como deve ser encarado. Mas o que acontece? Quando alguém se habitua e acha que não existe ninguém, ele é o único, ele dorme no tempo. Então, essa luta não é o Venâncio, que deixa o Venâncio de lado, não é o partido em si, é que hoje em dia a sociedade em si já ganhou uma nova maturidade e uma nova visão como exercer a política. Só vamos ver, por exemplo, hoje em dia, a visão que eu tinha desde antes até hoje, alterou. No mercado hoje em dia, até aquela mamãe que está a vender já sabe interpretar a lei. Por causa do quê? Porque levou-se uma informação mais transparente como que se interpreta a lei e quais são os direitos das pessoas. Isso já sabe agora. Eles lutam com consciência. O voto racional de lá para cá já funciona. Antigamente era voto emocional, em que cada um acha que é preferível estar a votar, não sabe por que está a votar. Hoje em dia já não. A pessoa já tem a racionalidade, por que está a votar João e o que espera de João e qual é a exigência. E eu disse no programa passado, na edição passada, é preciso que o sistema de governação parlamentarista deve morrer. Irmos ao sistema presidencialista, onde as separações do executivo, do legislativo, haverá clareza. A personalidade de quem dirige a nação haverá clareza. Enquanto não mudarmos o sistema, ainda que existam muitos partidos políticos, o grau e o nível de exigência de um chefe de Estado com que ele exerce com o parlamento não haverá. O que vai acontecer? Sempre haverá uma confusão, porque hoje em dia não sabemos se essa decisão vem do parlamento, é decisão do executivo, é dos órgãos, nós não sabemos. Por causa do quê? Porque o sistema em si é um sistema confuso e que não há claridade das coisas. Então, nós temos que ter um novo desafio, que não se mudar partidos políticos, mas o sistema de governação deve também ser alterado para conseguirmos corresponder àquela que é a exigência dinâmica do Estado atual. É assim. Exato. Eu acho que o engenheiro Venâncio também precisa de melhorar algumas coisas. Sim. O live é traiçoeiro. O live é como um telemóvel. Eu agora a falar para Matola Rio posso dizer que estou em Nhambane. A pessoa não consegue me identificar. Mas se eu for a usar o telefone fixo, toda a gente consegue ver que este código é da província
X. Não consegue o distrito, mas consegue ver o código. Se eu estou fora de Maputo, estou em Gaza, estou em Ambane, as pessoas conseguem ver. Esse senhor está na província X. Hoje, com o telemóvel, isso não é possível. Então, o engenheiro Venâncio e os seus também precisam de voltar à televisão. Eu gosto da televisão. Sentar com outras pessoas. Não falar sozinho. Depois você falou, está onde? Mas o problema é porque a televisão tem que ser convidado. Não, eles têm espaço na televisão, sim senhora, nunca foram corridos. Tem que ser convidado. Não, deixa-me te dizer. É que se eles estivessem na televisão, eu, por exemplo, tive uma situação igual. Um procurador viu-me aqui na televisão, perguntou a alguém da televisão deu o meu número. E o procurador foi ter com o oficial de justiça, disse o número de Antônio Muxanga está aqui, liga lá agora aqui. Porque o processo está parado há 1 ano, alegaram que não conseguem me localizar. Eu tenho minha residência no mesmo sítio, os meus números de telefone estão lá e o oficial de diligência dizia que não me localizava. Mas o oficial de diligência até cruza comigo na Matola Rio. O outro oficial de diligência que estava lá no setor. Então, veja que coisa é essa. Maldade das pessoas. O processo que eu meti contra Gustavo Magui está parado porque dizem que não estavam a me localizar. Agora já me localizaram. Dei o nome do advogado. Estou à espera de outra macaquice que vão arranjar. Se calhar vão dizer que agora já não estão a localizar o Gustavo. Porque o problema aqui é vontade. O que eu quero apelar é que a Procuradoria tem de parar de perseguir o Venâncio. A Procuradoria tem muita coisa para atender e não andar a perseguir o Venâncio. Exato. Muito obrigado, Antônio Muxanga. Obrigado, Orlando José. Orlando José, vamos passar muito rapidamente para outra questão, que é a questão dos juízes que vão submeter a proposta de lei sobre a independência financeira. Acho que acompanhamos já há vários dias, os juízes têm travado uma luta forte e decidiram já submeter esta proposta de lei sobre a independência financeira. Olhando para este quesito, já fazia mesmo a questão em backstage, o Antônio Muxanga aqui sobre a autonomia dos juízes submeter, melhor, sobre a autonomia financeira assim que é. Eu acho que esse assunto de juízes, né? Tomar como que é a iniciativa de criação de uma lei, eu creio que isto tem a ver com poderes de bancadas parlamentares, né? Consoante a lei aqui, como diz, e que, por sua vez, essa luta de autonomia financeira é um assunto que não é de hoje, é um assunto antigo, que os juízes lutam para ter esta autonomia. Eu não sei se até que ponto esse assunto terminou, iniciou, porque não avançou, porque sempre há iniciativas. Né, há essa vontade, mas no final não há aqui a questão de esclarecimento, onde que parou o assunto, por que não passou da primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Não há aquela claridade. Eu gostava de falar do Muxanga, que o que acontece é que as pessoas, no princípio, eles criam barulho para algo acontecer, mas quando a coisa era aprovada, não vão dar esclarecimento para saber o que aconteceu para ser aprovado. É igual modo aos juízes. Há essa luta de submissão de instrumentos na Assembleia da República. Quando a coisa era aprovada, porque lá há uma fundamentação. E eles não voltam de igual modo, vir dar esclarecimento o que aconteceu para que aquele documento não passasse. Simplesmente é a indução e o desenvolvimento do documento para por aí. Então, aí deixa-se muitas rasuras e percepção. Me parece que pode haver aqui a questão de essas forças entre a justiça e o parlamento, quem tem poder, quem não tem poder, o que deve ter feito, não ter feito. Então, eu creio que os juízes devem clarificar isto. Se o assunto é submetido a priori e a coisa é indiferida, ele tem uma função legal lá. Então, que eles voltam também a dar a parecer que não, o que fez com que a lei não passasse é por causa disto. Espera, desculpa, é uma questão muito simples, só. De experiência própria que eu vivi. Sim. Quem tem iniciativa de lei são é a Assembleia da República. Sim. Através dos deputados. Sim. Esses deputados podem ser um determinado número, parece que é 1/3, 1/4, depende das matérias. Sim. Depois, as bancadas parlamentares. Por exemplo, o Podemos pode apresentar uma proposta de lei, Sim, a sim. Renamo, o MDM, apesar de serem poucos, podem apresentar uma iniciativa de lei.
às comissões de trabalho da Assembleia Da República. da República. A presidente da Assembleia da República não tem competência de apresentar iniciativa de lei. Sim. A Comissão Permanente também pode apresentar uma proposta de lei. Sim. Ou o governo estamos a referir o Conselho de Ministros. E nós já tivemos uma experiência do Conselho Constitucional por 2 vezes ter tido uma iniciativa de lei para se outorgar os direitos iguais aos do Presidente da República em matéria de remuneração. Devolvemos o documento. Sim. Isso custou a saída do Gamito. O último ato do Gamito foi pretender que o vencimento dele fosse maior, alegadamente porque ele deixou os escritores dele da advocacia, sei lá, então o que estava a ser pago era pouco. O documento chegou à Assembleia, foi mandado às comissões. O parecer que demos foi que não tem iniciativa de lei o Conselho Constitucional. Veja o artigo X da lei da Constituição e do Regimento. Sim. Chumbou. De novo, esta presidente do Conselho Constitucional atual voltou a trazer a mesma situação, a pensar que ia nos fintar. Para esta ideia dos tribunais poder passar, precisa de ter um padrinho. E só pode encontrar o padrinho neste tipo de situações. Sim. Os jornalistas, o Salomão Moiano, apareceu na Assembleia a trazer iniciativa de lei sobre lei de direito à informação. Essa lei não foi apadrinhada. Está lá há mais de 20 anos, porque não teve padrinho. Nós, como Renamo, apresentamos a proposta de lei de réplica às declarações políticas. Está a ver o que está acontecendo em Portugal? Quando o chefe do Estado faz declarações políticas, antes de se publicar o que ele disse, vai-se ouvir os vários partidos representados no Parlamento e reagir àquelas declarações, fazerem réplica àquelas declarações. Nós não temos uma lei que obriga a isso. Alguém pega o microfone e vai ficar na presidência todo dia, o presidente, quando entende, insultar tudo o que é partido e aquilo já ser publicado. Você que tem que andar atrás da imprensa. As coisas não podem ser assim. Mas porque nós não temos uma lei que obrigue, a situação está da forma como está. Nós temos um problema no país do protocolo do Estado. A lei do protocolo regula não apenas o governo, como também regula os tribunais, regula a Assembleia da República. Tem que ser aprovado pela Assembleia da República. Mas o governo entende que não. Tem que ser o governo a regular, quer dizer, a aprovar em forma de decreto de lei. Porque o que é que ganham com isso, a gente nunca percebe. Porque em todo o mundo a situação é essa. Portanto, querendo a Associação dos Magistrados Judiciais tem de marcar encontros com as bancadas parlamentares, com as comissões especializadas da Assembleia da República e manifestar esse seu desejo. A partir daí vai ter padrinhos, porque está-me parecer que está claro que o governo não quer apadrinhar essa iniciativa. Normalmente essa iniciativa devia vir da parte do governo. Exato. Sim. Então, é mais ou menos isso que o Dr. Muxanga aqui explicou. Então, é preciso que as coisas sejam mais claras. Falando na ideia do governo, é que estava falando por sempre, para as coisas serem mais claras no sistema, é preciso mudar um sistema do parlamento para a presidencialista. As coisas estarem mais claras. Porque se por acaso, nesta situação, é que, vamos lá, se alguém do São dos Juízes, por exemplo, ter a ligação com o presidente, ele acha que o simples facto de ter com o presidente, mete a lei na Assembleia e passa automaticamente. Enquanto que não é assim. Então é preciso que as coisas estejam bem claras. E quando nós temos aqui um novo sistema que é presidencialista, as coisas aqui vai se transparecer mais. Porque neste momento há muita confusão aqui. Porque alguém acha que pode conseguir um lobby na Assembleia ou conseguir lobby com o chefe do Estado. O chefe do Estado só vai ligar, vai ordenar. Quantas coisas não é tão automático assim. Há um princípio que deve ser respeitado. Então, se as coisas querem correr a porta de camagão ou de cavalo, não vai acontecer. E essa dissolução toda, por isso que muitas das vezes os juízes, entre eles, parece que há uma espécie de luta de uma coisa que a pessoa é para a casa dele. Enquanto que ele é do Estado, a pessoa vai reformar, vai deixar ali. Não se pode ter iniciativas individuais, como se quando a pessoa for para casa, há de carregar a coisa para casa. É uma iniciativa que vai permanecer para outras gerações também. Então, que as coisas sejam, que não pode
fazer tudo uma espécie de arranjos. Não pode haver arranjos. Coisas do Estado pode haver arranjos. Estão falando são dinheiros que vai ser, quer dizer, que vai sair para essa superar a questão dessas leis, de aprovação, implementação, por aí e tal. Então não pode cair assim do nada. É preciso com que eles sigam as regras, saber aonde encostar para a coisa conseguir passar. Porque é de lei, não é tipo, é uma vontade individual. Não é que a lei assim obriga. E sendo assim, ninguém está acima da lei. Seja o presidente, seja juízes, seja qualquer tipo de associação, há obediência à lei. E se não obedecer à lei, não vai passar. Exato. Muito obrigado, Orlando José. Marcelino Pangai. Sim, nós temos no papel, no nosso país, 3 órgãos soberanos. O legislativo, o judiciário e executivo. No entanto, o patrão desses órgãos é o executivo. Patrão por quê? Porque é esse o órgão executivo que paga salários, que decide qualquer tipo de remuneração para esses que estão na legislação, para esses que estão no judiciário. Até que ponto em que o judiciário e o legislativo são efetivamente órgãos soberanos, tendo em conta que dependem do bolso, da vontade do executivo para a sua sobrevivência. Essa exigência, esse interesse que o judiciário tem, provavelmente é o caminho que está a tentar encontrar para que efetivamente o judiciário seja soberano. Porque, na verdade, o judiciário ele tem produzido muita receita através de vários processos que correm e já não precisava de esperar que o executivo decida sobre salários e outro tipo de remunerações que esse judiciário precisaria. Então, é importante, se o país pretende que esses órgãos sejam efetivamente soberanos, que sejam dados à soberania, à independência financeira. Aí vai chegar o momento em que o próprio judiciário vai eleger os seus pares para dirigir esse órgão. Numa altura em que quem nomeia os dirigentes do judiciário e o presidente da República, que é também chefe do governo, obviamente não há independência aqui desses órgãos. Não podemos encontrar aquela independência real nesses termos. Então, o judiciário está num caminho certo para poder paulatinamente obter a soberania que está no papel. Porque, na prática, não existe soberania nenhuma. Enquanto o executivo, que é dirigido pelo presidente da República, ele é patrão para o judiciário. É preciso poder também chamar a atenção neste momento ao presidente da República para que os poderes eles sejam descentralizados. Descentralizar os atuais poderes do presidente da República. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, é comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. É chefe do governo. É presidente da República. Essas atribuições todas acabam colocando a figura do presidente da República todo poderoso, que nem um Deus. Mas essas situações, de alguma forma, elas podem ser benéficas, mas grandemente não são benéficas. Porque tudo quanto estiver a decorrer mal, vai-se sempre responsabilizar, em última instância, ao Presidente da República. Porque é ele que é o líder máximo para todas essas instituições. Não há como aqui poder negar o fraco desempenho do governo quando ele é chefe deste governo. Não há como ele negar o fraco desempenho das Forças de Defesa e Segurança quando o chefe dessas Forças de Defesa e Segurança é ele. Então, era preciso aqui que o Presidente da República fosse um árbitro, dando efetivamente responsabilidades ao primeiro-ministro
que não seja chefe de turma, como tem estado algumas vezes o Antônio Muxanga a poder referir, que o primeiro-ministro praticamente ele está lá, não tem aquelas atribuições que deveria ter, mas senão que seja mesmo o indivíduo para dar esse papel. Então, transferir isso passa necessariamente pelo próprio legislativo a poder rever este cenário. E isso devia ser muito rápido, por forma a garantir com que o chefe do Estado ele seja um árbitro para poder chamar a atenção ao chefe do governo, que é primeiro-ministro, para chamar a atenção ao ministro da Defesa, que também contém essas responsabilidades, no lugar de acumular todas essas funções junto dele. E é por isso mesmo que não se pode aqui falar de uma soberania, de órgãos soberanos neste país, o legislativo, judiciário e executivo. Exato. Talvez o único órgão que pode ser soberano aqui é o próprio executivo, onde está o chefe do Estado. Exato. Mas é assim, desculpa lá. Nós discutimos muito esta questão do judiciário. Eu concordo, mas o cão de caça, a armadilha do juiz é a polícia, é Cernic. Eu nunca apanhei juiz aí na rua a correr atrás dos criminosos. Nós só estamos a dizer que o juiz. E Cernic recebe o quê? No passado, o que ganha o juiz não era a mesma coisa que ganhava o procurador. Hoje, o procurador e o juiz estão balançados. O elemento da Cernic, como é que fica? O próprio polícia, que é cão da caça. Polícia de trânsito, por exemplo, cujos os processos, embora o acidente tenha matado 20 a 30 pessoas, não entra nenhuma outra entidade, senão o processo vai direto ao tribunal. E nós temos uma outra situação aqui. Fala-se muito de porque é nomeado pelo presidente. Não é isso. O governador do banco que é o nomeado. Não é o presidente da República. Os administradores do banco que é o nomeado. Não é o governo. Por que o Banco de Moçambique tem autonomia? Quem conhece o vencimento do governador do banco aqui? Quem conhece o vencimento do administrador do banco? Nem de um chefe de departamento do banco. Parecem jogadores de futebol em África. Cada um conhece o vencimento dele. Todos conhecem o valor do prêmio de jogo porque é geral. Qual é o dinheiro do contrato? Ninguém sabe. Então, esta luta dos magistrados pode se transformar em glória, porque em algum momento os magistrados judiciais estão a lutar para eles. E os próprios magistrados judiciais lá dentro deles estão a lutar. Ninguém quer ir ao criminal. Todos querem estar no civil, querem estar no laboral e querem estar no comercial, porque é lá onde se paga muito dinheiro. Parte destes problemas que os magistrados estão a levantar é porque aquele dinheiro de multas que andam-nos a cobrar, no passado eles distribuíam-se. Há juízes que recebiam 300% daquilo era só vencimento. E hoje em dia a norma diz que não. Esse dinheiro não é seu. Vais ter um bocadinho. A maior parte vamos construir tribunais. Não é bonito isso? Mas há juízes que não concordam com isso. Os juízes, alguns, dizem não. Nós não podemos ter um advogado como presidente do tribunal, porque esta área é nossa. Mas nós temos agora um advogado que está a fazer milagres nos tribunais. A preços razoáveis. Eu gosto muito de andar a ver os tribunais que estão a ser inaugurados e ver o custo e a qualidade do mobiliário que anda lá dentro. Por isso, para mim, aquela senhora que foi nomeada vice-presidente do Tribunal Supremo, para mim, aquela deveria ser ministra das Obras Públicas, responsável pelo patrimônio do Estado, porque tem sabido fazer coisas. Contrariamente ao que muitos estão aqui a assistir. Por isso, aqui a discussão é maior. E nós temos um outro problema aqui, de oficiais de justiça. Alguns oficiais de justiça estão a receber, os da Procuradoria não são dados. Qual é a diferença que existe entre um escrivão da Procuradoria e um escrivão do Tribunal? E um oficial de diligência da Procuradoria e um oficial de diligência do Tribunal. O trabalho que estão a fazer é o mesmo. Lamentavelmente, a própria magistratura não consegue construir um discurso convincente e sério
e saber dividir esses lucros para todos, incluindo para esses cães de caça da polícia e do Cernic, que, coitados, estão a molhar, estão a transpirar, estão a ser esfaqueados, a trazer os tais criminosos que depois vêm dar dinheiro à magistratura. Exato, muito obrigado. Eu só queria dar um... Vou pedir mesmo que seja por um minuto, porque só que fiquei é aqui o seguinte, com só 2 minutos. para o povo estar esclarecido. Os juízes não têm a legitimidade de exercer a iniciativa de lei. Esse papel não recai aos juízes. Quem tem essa iniciativa é o legislativo, né, e o executivo. Né? Essas pessoas sim, mas os juízes... O presidente da República. Sim, esse não tem, sim, o executivo, o presidente da República. Então, os juízes não têm essa legitimidade. Então, é preciso aqui com que eles haja uma outra forma que esta lei possa entrar para ser apreciado esse projeto, né, a nível da Assembleia da República. Exato, muito obrigado, Orlando. Últimas considerações para Alves Mulungu, porque ficou muito tempo aqui e dou 2 minutos mesmo para poder encerrar. Bem, eu creio que essa iniciativa dos juízes é uma boa iniciativa, apesar deles não terem este poder de iniciativa de lei, mas há uma necessidade, se calhar, ter a autonomia financeira, mas é preciso que seja genérico, não seja somente para a parte administrativa, mas também para a parte operacional, para que, de facto, não haja aqui uma espécie de enteados de filhos. Todos têm que ter o mesmo tratamento. Só mesmo uma deixa para, se calhar, o colega Orlando, eu lhe ouvi muito a tentar articular em torno do sistema presidencialista, o sistema parlamentarista. Em Moçambique, nós estamos num sistema semipresidencialista, mas a forma de atuação do Estado é um sistema presidencialista, porque nós temos um presidente fixo, ou seja, é fixo, porque por mais que haja uma maioria no parlamento de um partido contrário, ele não é mexido na sua posição porque é eleito diretamente pelo povo. Então, nós estamos esperando o sistema presidencialista, mas a lei, ela bem construída, nos projeta para um sistema semipresidencialista. Então, há uma confusão no meio da questão da interpretalista. No sistema moçambicano, aí nós estamos, se estivéssemos no sistema presidencialista, há questões de base que são discutidas que não iríamos discutir. E se formos a ver no próprio exercício, porque não vale a pena a gente uma espécie mista, parlamentarista, presidencialista. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um sistema estático, presidencialista. Aquilo facilita aquilo que nós queremos. Desculpa, o sistema que nós temos é presidencialista. A diferença do sistema presidencialista e parlamentarista é que o parlamentarista, o chefe do governo, é o chefe da bancada maioritária. Sim. Seja ele deputado como não. Por exemplo, agora, aquele senhor de Portugal, Montenegro, é o chefe do grupo maioritário da Assembleia da República. É o chefe do governo. O presidente da República é outra coisa. Em Moçambique, ainda que a Frelimo tivesse perdido eleições, se o presidente da Frelimo ou o candidato da Frelimo tiver 50 mais um, esse é o chefe do Estado. Deixa-me te dizer então, ele nomeia as pessoas da sua livre, espontânea vontade. Nem precisa de consultar ao partido. Ele convida as pessoas que ele acha que podem lhe ajudar a governar. Há mais. Em casos de, ele tem o poder de dissolver a Assembleia da República. Mas a Assembleia da República, onde nós já temos defeitos, já não consegue demover o presidente da República. Então nós devíamos ter aqui a figura de impeachment, aquilo que os americanos têm. Se o presidente os ofender demasiadamente e zangar, o Trump não vai fazer o mandato. Eles vão cortar. Em Moçambique você não tem esse poder. Não tem esse poder de cortar o mandato de um presidente da República. Você é que pode ser dissolvido e repetir-se as eleições parlamentares em vez das eleições do Presidente da República. Exato, muito obrigado, Orlando José, obrigado, Marcelino Pangaia, obrigado, Antônio Muxanga, obrigado, Alves Mulungu, obrigado a si, caro telespectador, que nos acompanhou durante este tempo de debate, FTV Debate, que acontece todas as quartas-feiras, 20h45, em que entramos à sua tela. Ficamos por aqui e sempre temos dito que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos. Até a próxima.